Bem-vindo ao Diálogos, Pense Proteste. Eu sou o Deco e eu tô aqui para poder falar de um tema bastante importante que eu tenho discutido bastante com algumas pessoas e também tenho pensado bastante, que é sobre o papel da oração dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, dentro dessa crise política que a gente está vivendo. E acho que esse vídeo pode ajudar a gente pensar de uma forma um pouco mais madura sobre esse aspecto que é tão importante na nossa vida espiritual. Para poder explicar esse assunto, eu dividi esse vídeo em 3 partes, que primeiro a gente vai definir o que é a oração, depois como que a gente deveria fazer e terceiro, por que ela é tão importante nesse período que a gente tem vivido. Fica aí e lembre-se que não tem resposta fácil para questões complexas. Então, partindo do começo, o que seria a oração? A definição mais básica e mais comum quando a gente fala sobre oração dentro das igrejas é uma conversa com Deus. Essa definição é bem básica, mas ela funciona para todos os momentos, e a partir do momento que a gente entende que a nossa conversa com Deus ela pode ter uma série de características e também uma série de consequências, a gente entende a oração como um elemento fundamental da fé cristã, na medida em que esse tempo de conversa com um ser infinito, onipotente, onisciente, que nos ama, que nos quer bem, que tem um propósito para a nossa vida e que quer operar uma mudança positiva para esse mundo, a conversa com esse ser divino, ela deve moldar tanto a nossa forma de enxergar o mundo como a nossa própria pessoa. Nesse sentido, a oração, ela ganha um sentido muito bonito de é um tempo que a gente tem de reajustar o nosso foco para aquilo que realmente importa, então para as coisas eternas, para as coisas que não são superficiais que a vida coloca na gente, pensando tanto no próprio Deus como no próximo. Porque, que nem eu já falei aqui em vários vídeos, os fundamentos de uma vida cristã é um amor a Deus e um amor ao próximo. E esse tempo de oração vai também ser um tempo de análise de que se eu estou vivendo de acordo com esses valores ou se em algum momento eu deixei que os meus egoísmos, as minhas próprias vontades, o meu próprio eu, a minha carne se apoderou e eu tenho vivido uma vida egoísta só para mim mesmo. E quando eu coloco a oração nessa perspectiva, eu entendo que Deus ama esse mundo, Ele quer fazer o bem para esse mundo e que Ele me chama para ser coparticipante dessa obra. Então a oração, nessa minha conversa com Deus, é o tempo também que eu tenho de colocar para Deus os meus desabafos, os meus sentimentos, as minhas dores, as minhas frustrações e também ouvir dele um consolo, um desafio e também o que Ele quer que eu faça para poder fazer parte do plano dele na transformação desse mundo. E todo esse papo inicial, eu acho que ele é super importante porque ele quebra um estereótipo que muitas pessoas têm de que a oração, ela é como se fosse uma lâmpada mágica que eu esfrego e eu peço a Deus e Deus me dá as coisas que eu quero, quando na verdade é uma coisa muito diferente, até oposta. Não é sobre como que Deus vai atender os meus desejos, mas como que Deus vai me moldar para poder atender os desejos dele. Deus é sim um pai de amor que nos presenteia com coisas boas e com bênçãos, mas a centralidade de uma vida com ele não é sobre recompensas ou sobre bênçãos, mas sobre a presença dele na nossa vida, e essa companhia já é o melhor presente que a gente pode ter. E agora indo para o segundo ponto, depois que a gente entendeu o que é oração, que é essa conversa com Deus, como que a gente deve orar? O melhor personagem da Bíblia que nos ensina a como a gente deve se portar em relação ao nosso modo de vida é o próprio Jesus. E aqui eu peguei uma passagem de Mateus 9,35, que ele vai comentar que Jesus, ele circulava pelos vilarejos, pelas sinagogas, ele conversava com as pessoas, ele amava as pessoas, ele estava junto com as pessoas que mais sofriam, independente da sua classe social e tudo mais, e entendendo a realidade dura que essas pessoas viviam, ele sentia compaixão por elas, e assim ele orava para que Deus enviasse mais trabalhadores, porque essas pessoas andavam como ovelhas sem pastor. Eu acho muito bonito essa expressão de que Jesus andava entre as pessoas. Jesus conhecia as dores das pessoas. Jesus, ele não ficava ali só dentro do seu bem bom, com os discípulos, com as pessoas religiosas, mas ele também caminhava entre aqueles que mais precisava, porque entendia que as coisas eternas são as pessoas, são as coisas que vêm de Deus, são as vidas. E isso moldava a vida dele para que ele se aproximasse das pessoas, entendesse a sua dor, sentisse essa compaixão, entendendo que a missão que ele veio fazer é na Terra, entre humanos.
E logo depois, ali no livro de Atos, existe uma passagem que os discípulos estão ali olhando para o céu, esperando alguma resposta, esperando alguma mensagem divina, e eles são exortados a parem de olhar para os céus, porque a missão de vocês é na terra. A missão de vocês não é ficar ali no bem bom, no conforto de um Deus de amor, mas a missão de vocês é poder amar as pessoas assim como esse Deus ama e se preocupa. E aí quando eu olho para essa situação de pandemia, eu acho que a nossa oração, ela não deve nos afastar da pandemia, ou das brigas, ou das intrigas políticas, mas a nossa oração, ela deve nos fazer chorar com os que choram e pedir a Deus para que a gente possa estar fazendo parte daquilo que Ele quer promover de mudança aqui nesse mundo, sendo agentes de transformação desse Deus. A oração, nesse período de crise, ela deve fazer com que os nossos olhos, com que as nossas mentes fiquem mais atentas para poder enxergar a dor, o sofrimento das pessoas, ter compaixão por elas e proativamente poder amar elas da forma como Jesus amou. Dando aqui alguns exemplos rápidos da minha vida, eu sabia que uma pessoa que eu conhecia, ela estava muito mal por ter perdido um parente próximo por conta da Covid. E eu, orando por ela, pedi, Deus, eu posso fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa? E depois de alguns dias surgiu a oportunidade de eu poder ajudar essa pessoa, ajudando ela com algumas matérias que ela estava com dificuldade e eu tinha mais facilidade. Ou então, no começo da pandemia, eu falei, Deus, eu não quero ser uma pessoa que vai olhar para essa quantidade de mortes e ficar calado, eu quero poder fazer alguma coisa. E uma necessidade que eu vi muito importante para a gente poder enfrentar essa pandemia e também futuros problemas do Brasil é a gente poder aprender mais sobre política. Por isso que eu digo que quando esse canal ele foi criado, ele foi fruto de uma oração, de uma conversa minha com Deus, em que eu coloquei para ele, eu quero fazer alguma coisa para poder ajudar, e esse canal é o resultado disso. Por isso, quando a gente fala sobre orar a Deus pela política e pela pandemia, são coisas importantes? Sim, mas essas orações, elas não podem ser suficientes a ponto de dizer, orei, pronto, não tenho mais responsabilidades, Deus está cuidando, eu não tenho mais o que fazer em relação a essas coisas. Não. A nossa vida de oração deve nos levar ao engajamento, a uma transformação em nós, que vai nos fazer coparticipantes da obra que Deus vai ter para resolver esses problemas, seja da pandemia, seja das injustiças feitas por essa pandemia, seja dos problemas políticos. E por isso que é tão importante a gente se aproximar das pessoas, a gente se aproximar dos problemas, para que isso tudo seja a nossa agenda de oração. A oração não é uma terceirização da nossa responsabilidade para que Deus cuide das coisas que a gente não quer cuidar, que a gente não quer pensar. E para finalizar, existe uma situação que eu gosto muito e para mim me norteia muito da minha vida cristã, que eu não sei na verdade o autor, mas que vai dizer que o cristão ele deve sempre ler 2 livros, que é a Bíblia e o jornal. Ou seja, a minha vida espiritual ela nunca deve estar desconectada da realidade do meu entorno, do meu mundo material, porque a minha vida espiritual ela deve ter reflexos na vida dos outros, na minha vida política, na minha vida civil, em eu como amigo, como irmão, como cristão, como cidadão. Por isso, fique atento à realidade, olhe para ela com critérios, olhe para ela com desconfiança, faça uma análise sadia sobre as dores, os sofrimentos e as injustiças desse mundo e coloque tudo isso na sua agenda de oração, sabendo que Deus quer também usar a tua vida para poder operar a mudança que Ele quer fazer nesse mundo caótico, injusto, difícil. É duro, é difícil, é frustrante, é cansativo, mas com certeza vale muito a pena, porque viver uma vida com Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida, eu tenho 100% de certeza disso. Espero que tenham gostado desse vídeo, curte ele, compartilha com seus amigos aí que também querem fazer reuniões de orações. Acho que esse vídeo pode ter muitas reflexões positivas, que a gente possa orar mais, mas também que a gente possa orar mais atento para a nossa realidade, entendendo que a oração não é uma forma da gente terceirizar a nossa responsabilidade e nem de fazer Deus de um gênio da lâmpada, mas que ela opera uma transformação que começa em nós. Afinal, não tem resposta fácil para questões complexas.